ouvintes, bem-vindos ao podcast. Eu sou o Guilherme Lustosa, estudante de jornalismo da UFT. E eu sou o Alessandro Souza, também estudante de jornalismo da UFT. Hoje vamos conversar com a Luciele Oliveira. Ela é co-vereadora do coletivo Somos, o primeiro mandato coletivo do Tocantins. Luciele, também conhecida por seus trabalhos na defesa dos animais. Luciele, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Alessandro. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse momento, podendo compartilhar, né? E fico muito feliz por estar aqui no podcast junto com vocês. Então, Luciele, para a gente começar, a gente gostaria de conhecer você um pouco melhor. Você poderia nos contar um pouquinho mais sobre sua trajetória e como surgiu essa paixão pela causa animal? Sim. Desde pequenininha eu sempre gostei de animais, de gato e cachorro. E há 14 anos atrás, que foi quando eu comecei a militar por essa causa, eu tinha acabado de perder uma cachorra que foi muito importante para mim. Ela se chamava Era. E daí eu comecei a perceber um grande número de cachorros, né, em situação de vulnerabilidade nas ruas e de gatos também. E daí eu comecei a me perguntar como que eu posso contribuir para mudar essa realidade aqui. E nessa época não era comum ter movimentos que eram atuantes nessa pauta, né? E daí eu conheci a Ludmila, que na época ela era voluntária na Aos e Miaus, que é um movimento de proteção que ainda existe até hoje e que eu sou voluntária ainda. E conversando com ela, ela falou assim, Lu, vem, se voluntaria junto com a gente faz o que é possível, porque a gente não tem recurso financeiro, não tem abrigo, então a gente faz o que a gente pode com amor no coração. E daí eu comecei a trabalhar junto com ela nessa questão de resgates, a gente resgatava cachorrinhos atropelados, isso tudo que vocês veem hoje, sabe? E como não tinha abrigo, a gente levava para casa ou pedia ajuda para os amigos, fica com esse cachorrinho aqui tantos dias. E daí a gente começou a fazer essa movimentação na cidade para conseguir transformar aos poucos a vida dos animais abandonados. Entendi. E quanto ao coletivo Somos, como foi você descobriu o coletivo, você quis fazer parte, entrou ali para se tornar co-vereadora? Então, a prima do Edu, que hoje está como secretário, a Ana Clara, eu conheci ela dessa militância, né, de anos atrás. E eu estava grávida de 8 para 9 meses, eu estava quase ganhando a minha neném. E daí ela mandou mensagem no Instagram, Lu, tem o coletivo Somos, eu não sei se você conhece, o meu primo faz parte, eles estão procurando uma voz que seja atuante na proteção animal, que é para somar forças. E daí eu me lembrei de você, que vocês compartilham a mesma visão política, o mesmo posicionamento. Então eu queria ver com você se você tem interesse. E eu grávida, eu falei assim, meu Deus, será? Eu falei assim, vamos ver, né? Vamos conversar. E daí a gente conversou. Eu gostei do bate-papo que a gente teve inicialmente, né? Nós tivemos uma troca, assim, muito legal sobre as experiências, sobre as expectativas, né? No cenário político. Eu falei assim, tá bom, eu vou encarar. Não sei como vai ser, porque eu tô para ganhar neném, né? Eles falaram, não, tá tudo tranquilo, a gente faz o que for possível, a gente respeita o seu tempo. Eu falei, então tá bom. Eu falei que sim, num sábado. No domingo de madrugada eu entrei em trabalho de parto e ganhei a Maia. Então, assim, a Maia participou de toda a construção da campanha, que eu participei dentro das possibilidades, né? Que eu estava com uma bebê recém-nascida. E foi, assim, uma coisa que eu nunca... Hoje eu enxergo que eu já fazia política antigamente, né? Que era essa procura de parceiros para fazer eventos e tal, levantar recursos financeiros, mas eu nunca tinha me imaginado de fato à frente, né, de uma cadeira da vereança no município, né, nunca tinha passado isso pela minha cabeça. E foi um desafio que eu falei assim, bom, eu acho que é a hora da gente avançar um passinho a mais, porque onde eu tô hoje, a gente continua só fazendo trabalho de formiguinha e o negócio não anda, né, a gente precisa ter uma cadeira dentro da política mesmo, dentro da representação municipal, para a gente poder conseguir crescer isso e trazer mais visibilidade. E daí eu topei e deu certo e a gente está aí batalhando por um futuro melhor. Entendi. E o coletivo Somos, ele é um modelo diferente de mandato, né? Você já mencionou uma vez numa entrevista que a ideia é somar forças.
Então, como essa forma de trabalho do Coletivo Somos tem contribuído para atuar em pautas sociais, em especial na causa animal aqui em Palmas? Então, como é um modelo diferente, hoje nós somos 6 pessoas, né, atuantes dentro do coletivo. E cada pessoa tem a sua bandeira principal, digamos assim. A minha é a causa animal, mas isso não significa que eu não possa dialogar com outras pautas minoritárias, né? Porque o nosso mandato é feito dessa escuta do povo mesmo, das necessidades, né? E eu acredito que esse é um ponto positivo, porque a gente consegue ter um alcance muito maior. A gente consegue fazer uma escuta muito maior. E isso é positivo porque essa escuta ela é transformada em políticas públicas que são eficazes. Não é uma política pública que vai ficar só no papel porque eu, enquanto vereadora, achei que era interessante botar aquilo ali. Não, a gente está transformando o nosso diálogo com a população em políticas que reverberem de maneira eficaz. Entendi. Então, eu queria fazer uma perguntinha também sobre a Maia. Como foi mesmo esse desafio de administrar uma criança e fazer parte de um movimento político tudo ao mesmo tempo, já que ela era recém-nascida, né? Quando você já tinha começado a fazer parte desse movimento. É uma loucura. Hoje ela está com 1 ano e 2 meses. E ainda assim é desafiador, porque por mais que a maternidade seja bem vista aos olhos da sociedade, eu sinto que a sociedade não está preparada para receber uma mãe e um pai, porque a gente continua sendo cobrado a ter a mesma produtividade, a ter a mesma disposição, né, para continuar forte, atuante, sendo que a nossa prioridade nesse momento é criar um serzinho que está aí, né, florescendo. Mas assim, eu encontro bastante suporte no coletivo, né, e isso é um grande diferencial, porque, por exemplo, se tem uma agenda que eu não consigo ir, porque a minha filhinha tá doente, pegou uma gripezinha, eu vou lá, gente, hoje eu não vou conseguir ir, alguém pode ir no meu lugar? Então, a gente encontra esse amparo, né, dentro do nosso coletivo, e isso é muito positivo, porque a gente começa a transformar uma visão de mundo de verdade, que a gente vai mostrando para a sociedade, desse jeito não funciona, assim funciona melhor. Então, eu acredito que na prática a gente vai conseguindo transformar e fazer com que as pessoas enxerguem de que as mães, elas podem continuar no mercado de trabalho, podem e devem, porque elas não se limitam a ser mães, elas são mulheres também, realmente, né? Mas que a gente precisa de uma adaptação para que isso possa acontecer. Não dá para deixar uma mulher que é mãe dentro do mesmo quadrado de uma mulher que não é mãe. A gente precisa abrir essa visão para poder abraçar todo mundo. É incrível que eles tenham te dado esse apoio mesmo. Mas então, o seu envolvimento com a proteção animal, a gente sabe que é o pilar do seu trabalho político. E você sempre destacou que a causa animal se conecta com outras áreas importantes, como o meio ambiente, direitos humanos, educação e saúde. Como você enxerga essas ligações aqui em Palmas? Ainda existe muita resistência porque não tem essa integração de fato. Quando eu já escutei várias vezes, nossa, você cuida de cachorro, você prefere cuidar de cachorro do que de gente? Porque as coisas estão interconectadas mesmo. Quando eu cuido bem de um animal, eu estou garantindo a saúde pública, né? Se eu resgato um animalzinho da rua, eu estou garantindo que aquele animal não vai provocar um acidente de trânsito, porque quando tem cachorros que atravessam as ruas, gatos, eles podem acabar ocasionando esse tipo de acidente, né? E ferir pessoas humanas em decorrência disso. Um cachorrinho que é tirado da rua ou um gato que é retirado da rua, ele não vai mais revirar lixo, né? Um cachorro e um gatinho que é castrado, ele não vai continuar procriando nas ruas e aumentando o número desses animais errantes, que acaba virando uma coisa desenfreada. E em relação ao meio ambiente, né, tá tudo interconectado, só que a gente tem uma certa resistência porque as pessoas não enxergam essa conexão. E aí fica nessa, mas é só um bicho, a gente tem coisas mais importantes para fazer, sendo que isso é um todo. A gente precisa tentar equilibrar todos os pratos numa mesma altura para que isso seja
compartilhado de maneira igual. Vai reverberar no meio ambiente, no melhor meio ambiente, vai reverberar numa melhor escola, na educação dos filhos, das crianças que estão crescendo. Então, está tudo interconectado. E a gente precisa fazer esse trabalhinho de base mesmo para a gente conseguir desmistificar isso, de que é só a vida de um cachorro, ou de um gato, ou de um animal silvestre que a gente está salvando. E, na verdade, não é. Realmente, salvando muitas coisas mesmo. Sobre essa mesma questão, de que forma o Coletivo Somos faz essas ligações? Como vocês trabalham fazendo essas conexões na política? Então, o nosso papel lá enquanto legislativo é propor políticas públicas, né, que integrem a sociedade e que representem a sociedade de uma melhor maneira, né. Então, a gente faz isso através da escuta. Como eu já falei, a gente tem escutado bastante o movimento de pessoas que trabalham com reciclagem de resíduos sólidos, que é uma questão ambiental, né? E aqui em Palmas, principalmente em Taquarussu, que eu estou fazendo essa conversa lá, são coisas que ainda estão assim atrasadas e que não andam para frente. Sobre a questão da poluição da água também que acontece, né? Medidas de conscientização para desmistificar o que é maus tratos, porque às vezes a pessoa acha que eu tenho um cachorrinho, mas deixa amarrado, então não é maus tratos, porque eu estou dando água e comida. Então, a gente vem trabalhando entre todas as vertentes para construir uma equidade entre esses conceitos que são interconectados. Entendi. E recentemente, olhando no seu Instagram, eu vi que existem muitos casos, tipo, de abandono, de muita crueldade animal. Teve até aquele caso de que teve aqueles 5 gatinhos envenenados, né? 1103. 3 Sul, não foi? E assim, eu queria saber, o abandono é de fato um grande problema, né? Isso. E na sua visão, quais são as causas desse problema em Palmas? E do ponto de vista político e social, que ações o poder político e a sociedade podem empreender para diminuir o abandono a longo prazo? Então, essa questão do abandono e do envenenamento são coisas assim que mexem muito comigo. No meu ponto de vista, o abandono acontece porque a castração ela ainda não é acessível a todas as pessoas. A gente só consegue fazer de maneira particular porque tem um número reduzido, muito reduzido, que é oferecido. É bastante caro, principalmente a castração de fêmeas. É muito caro. Demais. Então, isso é um fator que acaba gerando o abandono, porque a pessoa, às vezes, tem lá o cachorrinho que tem dono, o cachorro ou o gato, mas eles têm acesso à rua e acabam cruzando. Aí essa fêmea volta prenha e pare lá. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, eu não tenho condições, eu tinha um, agora são mais 6 filhotes, 7 filhotes, eu não tenho condições de cuidar. Então, e falta a conscientização também, né? Da pessoa pensar, não, em vez de eu abandonar, eu vou entrar em contato com as páginas, com os movimentos de proteção que existem aqui na cidade e vou pedir ajuda para conseguir adoção. Não são todas as pessoas que estão dispostas a fazer isso. A maioria das pessoas querem repassar a responsabilidade. Quantas vezes eu já escutei, leva para sua casa. Você não cuida de bicho? Você não tem uma ONG? Então leva para sua casa. Então, as pessoas têm essa mentalidade que é repassando a responsabilidade, eles vão estar fazendo um favorzão. Então, essa questão sobre a castração é uma castração em massa, é a solução. Não tem outra coisa a ser feita. É castrar, para que um dia a gente tenha esse número de animais que são abandonados e reduzidos. Só através da castração que a gente vai conseguir isso. E como que a gente faz para conseguir isso? Através de políticas públicas, né? Hoje a gente tem a Secretaria do Bem-Estar Animal, que foi, assim, um ganho inimaginável pra gente. Só que não existe solução imediata para um problema que é gigantesco, né? A gente precisa da colaboração do poder público, da sociedade civil, para poder, juntos, a gente conseguir resolver isso. Então, fazer parcerias com clínicas veterinárias, né? Conseguir recursos, aplicar emenda. Esse ano, o coletivo não tem emenda, porque é o primeiro ano do mandato, mas a partir do ano que vem a gente vai ter. Então, injetar um pouco dessa emenda que a gente tem para castração em massa, para
para incentivo de adoção, de lares temporários. Então, isso tudo casa com essa mentalidade que a gente precisa transformar, né? E, em contrapartida, a sociedade também precisa entrar com a parte dela. Porque não adianta eu, enquanto protetora, ficar resgatando. Tipo, hoje eu tenho 23 animais na minha casa. Porque eu não tinha para onde levava para minha casa. Aí chegava, sempre fica um para trás, que não é adotado. Então, chegou no ponto que eu falei assim, gente, eu não consigo mais pegar, porque eu já tenho muito animal na minha casa. Isso demanda tempo, demanda recurso financeiro, né? Atenção, que os bichinhos precisam de atenção. Então, a sociedade também tem que entrar com a contrapartida da adoção. Eu falei assim, eu resgatei, eu cuidei, eu castrei, mas agora eu preciso que alguém adote. Porque senão fica insustentável, a gente não vai conseguir acolher todos os bichinhos. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando, propondo políticas públicas, procurando parcerias para conseguir recursos para promover, né, campanhas de castração e etc. E fazendo eventos de adoção, que é a fase final desse ciclo, né, que é para fechar com a adoção do bichinho. Entendi. Eu também percebi que você tem um programa manual. Eu fiz uma pesquisinhazinha. E quais são as expectativas de longo prazo para esse programa? Onde você espera que a causa animal esteja em Palmas daqui a alguns anos, com a ajuda dessa iniciativa e do trabalho político do coletivo? Durante essa minha jornada na proteção animal, eu sempre percebi que a mídia, principalmente a TV, ela tem uma maneira, como que eu posso dizer, ela tem uma abordagem agressiva quando o tema da reportagem se trata de cachorro ou de gato, sempre colocando o bichinho como vilão da história, né? Por exemplo, eu já vi diversas entrevistas que o cão era colocado como o maior vilão da leishmaniose, que é ele que transmite a leishmaniose, só que não é verdade. Quem transmite é o mosquito palha, né? O cachorro, ele serve como hospedeiro, assim como o ser humano. Se um mosquitinho picar uma pessoa que tem leishmaniose e picar outro, vai transmitir. Se picar o cachorro que tem leishmaniose e picar, vai transmitir. Então, não é o cachorro que é o transmissor, né? Ele é o vilão dessa história. Ele é tratado como o vilão dessa história. Então, a ideia do manual é essa, é colocar uma maneira ética de tratar, de abordar, uma maneira ética de abordagem nesses casos em que o animal for o foco da entrevista, sabe? Tratar de maneira mais sensível, mais humanitária, porque os bichinhos que são abandonados e que vivem em situação de rua, eles já são marginalizados, eles já são criminalizados por estarem ali. E aí, se vem uma imprensa que reforça isso, a gente vê histórias, que nem você falou, de envenenamento, de atropelamento. Eu já vi muita história de atropelamento de cachorro proposital, que a pessoa estava vendo o animal e ainda assim ela escolhe avançar, né? Muito triste mesmo. E eu espero que em alguns anos a gente consiga fazer a sociedade mais sensível, a nossa sociedade aqui mais sensível a essa causa, através dessas medidas. O manual vem para somar, né? Para tentar que uma maneira mais sensível de abordagem aconteça e que dessa maneira eles possam conscientizar a população, né? Ao invés de vilanizar o bichinho, que não é o caso. As pessoas, no caso, que são, tipo, as grandes culpadas nesse caso. Aqui dentro da UFT mesmo, a gente tem vários bichinhos que são abandonados. Sim. Tipo, a gente vê gatinho que chega aqui, e principalmente cachorro. Porque os gatos, eles têm bastante. Agora, cachorro a gente conhece. Tipo, eles chegam, geralmente são abandonados ali na frente, ficam aqui no bloco, às vezes não tem comida, não tem, tipo, onde eles dormir direito. E aí fica sobre isso. Tipo, às vezes eles encontram a sorte de serem adotados até pelos próprios estudantes aqui do campus, mas não é o caso de todos eles, porque é muito cachorro, é muito gato que chega aqui. Não tem lar para todos, né? Sim. Realmente é uma situação bem triste. Falando agora, um pouquinho no parlamento, existem ferramentas importantes como a tribuna, as frentes parlamentares e as comissões. Luciele, como você planeja usar esses espaços para dar mais voz, no caso, né, à causa animal e conseguir o apoio necessário para as suas propostas? Então, a gente tem utilizado bastante das audiências participativas, que é quando a sociedade civil vai para a Câmara
para a gente tratar de um determinado assunto, né? Então, essa política, essa audiência escutatória, e participativa, ela vem trazendo positivamente resultados, porque tem a participação da vereança, né? Os vereadores participam, trocam ideias, e a gente consegue dialogar e se fortalecer. Então, utilizar as audiências e a própria tribuna nos dias de sessões, né? A Tamires é porta-voz, mas ela leva a mensagem de todo o coletivo. Então, quando é para apresentar algum requerimento, algum projeto de lei referente à causa animal, a gente troca uma conversa antes, fala assim, ó, manda esse recado e tal. E daí a gente vai conseguindo construir um diálogo que é mais potente. Agora sim, na sua visão, qual que você acha que são os maiores desafios para que a causa animal ganhe mais visibilidade, entendimento ao público em Palmas? Especialmente nessa esfera política mesmo. Como a gente pode fazer para que mais políticos e a população em geral se envolvam ativamente nessa causa? Eu acho que é essa questão da gente perceber que não existe como separar os bichos numa esfera diferente da sociedade que a gente vive. A gente precisa começar a entender e perceber eles como seres que a gente está aqui para dividir, né? A gente divide o espaço em que a gente vive com eles. Então, não dá para tratar, tipo, a gente vê, assim, notícias, o lobo-guará cruzou, não sei o quê. Aí, as pessoas se assustam, mas não é porque ele está invadindo o nosso espaço, né? A gente que invadiu o espaço deles e eles estão ficando sem ter para onde ir. Então, é essa conscientização de que a gente compartilha esse espaço, que nós somos um ecossistema e não tem como a gente se desvincular e falar assim, opa, aqui é um pedacinho separado, aqui é outro pedacinho, não, tá tudo junto. Eu acredito que a partir do momento que a gente conseguir enxergar, que a maioria das pessoas conseguirem enxergar que esse ecossistema é formado por esse conjunto de coisas, a gente vai conseguir avançar muito mais. Isso é uma coisa que eu acho realmente muito interessante e eu acho que é relevante aqui em Palmas, sobre esse negócio do ecossistema, o lobo-guará invadindo as nossas terras e tal. E eu queria saber como você acha que está essa situação e como a gente pode realmente controlar isso, porque Palmas é um lugar que ainda está crescendo demais, a gente ainda vai utilizar muito mais da área que tem, e com isso, consequentemente, a gente vai acabar usando um pouquinho da área desse lobo-guará, de outros animais e tal. O que você acha disso? Como você acha que a gente pode controlar isso? A gente precisa instituir políticas públicas, né? Porque, assim, as pessoas, eu costumo dizer que nós estamos co-vereadores, né? Mas isso é passageiro. Isso pode passar, né? A nossa vontade, é claro, é de permanecer e continuar fazendo transformações. Mas isso não tem garantia de que vai continuar existindo. O que vai continuar existindo são as políticas públicas que a gente está batalhando. Então, é criar políticas públicas que favoreçam o meio ambiente, criação de áreas protegidas, que não possam ser desmatadas, que não possam ser invadidas, né? Isso, só que é muito difícil, porque isso vai contra o sistema que a gente vive hoje, né? Então, são pautas muito delicadas que precisam ser tratadas com urgência, mas que às vezes a gente acaba assim, encontrando um pouco de resistência, né? Para conseguir avançar, porque daí entra em aspectos mais, como que eu posso dizer, mais fortes do que a nossa vontade de fazer a transformação. Mas eu acho que é super possível e que é somente através de leis mesmo que a gente vai conseguir resguardar o nosso meio ambiente, os nossos animais e trazer medidas mais de punição, assim, mais severas para que sirva de exemplo, né? Opa, porque hoje em dia a gente vê, na questão dos envenenamentos, a gente vê que continua acontecendo porque não tem punição, né? Não tem como pegar a pessoa em flagrante que está indo lá envenenar um gato. Mas a partir do momento que a gente conseguir pegar um caso e conseguir condenar a pessoa que fizer isso, daí as pessoas vão, opa, agora não dá mais para continuar assim, né? Vão ficar mais espertos. Então, eu acho que é nesse sentido aí que a gente vai conseguir resguardar esses direitos daqueles que não têm voz, né? Pois é.
E para quem deseja ajudar essa causa animal, sabe? A população, assim, o público, tipo, caso eu queira ajudar, caso um parente meu queira ajudar, tanto a causa animal quanto esse coletivo Somos, né? Do jeito que quiser. Como a gente pode fazer para colaborar e participar ativamente? Quem quer ajudar nisso tudo? Então, a gente tem uma maneira muito transparente de dialogar com as pessoas que simpatizam conosco, né, que nos elegeram e tal, que é através das nossas redes sociais. Então, se quer ficar por dentro do mandato, o que está acontecendo, pode seguir o Coletivo Somos nas redes sociais, me seguir também, Luciele Oliveiras, porque lá a gente compartilha das coisas que a gente está trabalhando, né, que a gente está lutando, e especificamente em relação à causa animal, a gente precisa de muita ajuda com ração, com castração ainda é muito necessário, né? Porque ainda não existe nada instituído pelo município de castração em massa, né? Então, a gente, enquanto protetor, a gente precisa continuar fazendo o nosso trabalho, porque não dá para parar, né? A secretaria sozinha não vai conseguir cuidar de tudo. Então, quem puder ajudar, pode entrar em contato para doar ração, eu, enquanto movimento de proteção, a gente faz diversos eventos, né? Já fizemos... Eu vi agora que teve o bingão, né? Animal, né? Então, quando tiver o bingão, pode entrar em contato para doar prenda pro bingo, né? Ou pode doar ração, ou deixar pago uma castração na clínica veterinária que a gente tem parceria. Então, são essas pequenas coisinhas que vão ajudando a fortalecer. Entendi. Agora, quando a gente já está chegando no finalzinho da entrevista, eu queria que mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre a importância de apoiar a causa animal e como a política pode ser uma ferramenta fundamental para transformar essa realidade? Eu quero deixar de recado que é o que eu já falei aqui mesmo, que é urgente a gente começar a enxergar a natureza, de modo geral, vamos dizer assim, né? Como parte do nosso ecossistema e que nós somos responsáveis por garantir que isso continue existindo. Se a gente continuar agindo da maneira que a gente está agindo, fazendo queimada, que nem reclamaram que já botaram fogo ali na frente da UFT hoje, né? Que é só parar de chover, o povo começa a tacar fogo em todo lugar. Realmente. Então, a gente se abrir para começar a entender que essa sociedade, a nossa vida em sociedade, ela tem mudado, ela tem transformado. Os animais domésticos, eles são vistos hoje como membros da família, né? Hoje a gente tem um novo conceito de família, que é a família multiespécie, porque não é formada só de humanos, a gente tem os bichinhos lá, né? Então, reconhecer a importância que eles têm até para a vida em sociedade. Eles asseguram melhor saúde mental, a gente viu isso na pandemia, né? Que se não fosse os bichinhos de estimação, a gente teria passado muito mais sufoco. Eles estavam ali dando suporte emocional para a gente. E eles aquecem a economia, porque gera gasto com veterinário, gera gasto com alimentação, com medicação. Isso gera emprego. Então, a gente pensa que não, mas tá vendo que tá tudo interconectado? Então, é a gente abrir essa consciência de que eles são merecedores de respeito também. Que, ok, tem gente que não gosta, tudo bem, mas respeite, né? Eu costumo dizer assim, se você gosta de animais, castra um. Se você não gosta, castra dois. Porque aí você vai estar contribuindo para ajudar esse crescimento desenfreado, né? Realmente. E é isso, a gente conseguir transformar a maneira de enxergar a nossa sociedade, porque a gente está mudando o jeito de viver, né? E que os bichinhos fazem parte disso, sejam eles silvestres, domésticos, a gente compartilha a vida de modo geral com eles. Então, eu queria terminar aqui com só uma perguntinha um pouquinho mais descontraída. E você falou sobre a família multiespécie, né? E eu tenho 2 cachorros em casa e pra mim já é um desafio até que um pouquinho grandinho cuidar de todos eles e tal, claro. Amo eles.
Aí você falou que você tem 23 na sua casa, né? Aham. Eu queria saber um pouquinho mais disso, sabe? Eu entendo que... Eu vou assumir que, tipo assim, eles são os que ainda não foram adotados, que eles não estão na casa definitiva deles. Mas eu queria saber um pouquinho como que tá sendo o processo, sabe? Como que você tá conseguindo cuidar, administrar de 23 cachorros. Então, quando eu comecei nessa questão da pauta animal, eu tinha um sentimento de que eu queria salvar o mundo. Então, eu comecei a resgatar e na época eu morava com meus pais. Minha mãe endoidava, porque eu só ia tacando bicho lá dentro, né? E isso requer tempo, porque eles fazem sujeira, tem que catar cocô, né? Tem que limpar xixi de gato. E quando tem muitos animais assim, eles começam a disputar território entre eles, Verdade. né? E é uma situação realmente difícil. E daí esses animais que estão comigo hoje, eles têm, na grande parte, como eu comecei a resgatar eles tudo muito próximo, a maioria deles tem em torno de 10 anos. Então, eles já estão velhinhos e fora de cogitação, colocar para adoção. Eles são meus mesmo. Ah, sim. Não tenho o que fazer, já ficou para mim. E daí é um desafio, porque o custo com ração é alto, custo com veterinário é alto, porque vez ou outra um fica doentinho, tem que internar, a gente ainda não tem SUS para os bichinhos, né? Pois é. Então, assim, é realmente muito desafiador. O que eu digo hoje para as pessoas que estão começando, né, e tal, foi assim, gente, não tenta abraçar o mundo. Faz o que é possível, não dá o passo maior que a perna, não enche a casa de bicho, porque fica realmente muito difícil da gente controlar, porque gera uma disputa de território muito grande. Então, é assim, adote, é claro que adote, é essencial que os animais sejam adotados, mas não tenham muitos, porque senão fica difícil de conseguir lidar com todos eles. Mas a gente vai levando. E hoje tem a minha filha que está ali no meio, que está aprendendo a andar. Já ia perguntar sobre isso. Ela gosta dos bichinhos também. Ela convive desde o primeiro dia de vida. Ela vê os gatinhos, ela já fala miau, miau. Ai. Os cachorros também. Um dos meus cachorros, que é menorzinho assim, ele fica doido quando vê a Maia, sabe? E daí quer brincar, quer pular. Então, assim, é muito positivo ter esse tipo de contato, porque eu já estou ensinando a ela essa maneira de respeitar os bichinhos, né? Ela já vem conhecendo isso. E assim, às vezes eu penso assim, gente, onde que eu tava com a cabeça? mas a gente vai levando, vai com amor, vai com paciência, e vai limpando o xixi fora do lugar, vai catando cocô, e é assim. Imagina, entendi. Luciele, foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência e os seus planos com a gente. Eu agradeço. Então a gente vai deixar as redes sociais aqui do Coletivo Somos e da Luciele também aqui embaixo, como todos esses Instagrams que a gente citou também. E a você, ouvinte, obrigado por nos acompanhar no podcast e até a próxima. Até. Terminou. Foi tudo. Muito obrigado, Luciele. Que bom.